Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, sexta-feira, a primeira sexta-feira do mês. A igreja nos dá a oportunidade de celebrar dois momentos importantes. A memória de São Gregório Magno, Papa e doutor da igreja. E também hoje, primeira sexta-feira do mês, somos convidados a celebrar a missa votiva do Sagrado Coração de Jesus. Peçamos ao Deus da vida que é exemplo de São Gregório Magno, nosso coração possa se assemelhar ao coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Lucas, capítulo 5, versículos de 33 a 39. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e os mestres da lei disseram a Jesus: os discípulos de João e também os discípulos dos fariseus jejuam com frequência e fazem orações. Mas os teus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Mas dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, naqueles dias, eles jejuarão. Jesus contou-lhes ainda uma parábola. Ninguém tira retalho de roupa nova para fazer remendo em roupa velha. Senão, vai rasgar a roupa nova, e o retalho novo não combinará com a roupa velha. Ninguém coloca vinho novo em odres velhos, porque senão o vinho novo arrebenta os odres velhos e se derrama, e os odres se perdem. Vinho novo deve ser colocado em odres novos. E ninguém, depois de beber vinho velho, deseja vinho novo, porque diz: o velho é melhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir brevemente o relato sobre a memória de São Gregório Magno. Gregório nasceu em Roma por volta do ano de 540 e lá faleceu em 604. De nobre família, ocupou cargos de grande relevo na sociedade, chegando a ser prefeito de sua cidade natal. No entanto, desprendeu-se dos títulos e dos bens terrenos para tornar monge beneditino. Aprofundou seus estudos bíblicos e teológicos e deu significativo destaque à liturgia e ao canto sacro. Eleito Papa, demonstrou grande zelo pelas missões. A seu exemplo, valorizemos o trabalho missionário e sejamos zelosos com as celebrações litúrgicas. O evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, nos convida a refletir sobre o jejum. Os discípulos de João, ou melhor, os discípulos de João e também os discípulos dos fariseus, eles procuravam viver o jejum. Este é um questionamento dos fariseus e os dos mestres da lei para com Jesus. Porque os discípulos de João e também os discípulos dos fariseus jejuam com frequência e fazem orações, mas os teus discípulos não observam isto. Jesus utiliza, portanto, a imagem do casamento, da festa de casamento, dizendo que os convidados de um casamento não jejuam enquanto o noivo está com eles, mas no momento em que o noivo for retirado, eles farão jejum. Ou seja, todos nós, amados irmãos e irmãs, enquanto igreja,
estamos neste período em que o noivo nos foi tirado para então vivermos a experiência do jejum, a experiência da palavra, a experiência da presença do Senhor. Estes são os tempos em que a palavra, o próprio Cristo nos visita constantemente. Jesus ainda conta uma outra parábola para os mestres da lei e os fariseus, dizendo que não se faz retalho com pedaços de roupa nova para costurar roupas velhas, pois esses retalhos novos vão rasgar ainda mais os tecidos velhos. Também ele traz a visão do vinho que é colocado em odres, em jarros de barro, que procuram então, poderíamos assim dizer, guardar e conservar o vinho. Jesus diz que vinho novo não se coloca em odres velhos, pois o vinho novo é capaz de arrebentar os odres velhos. Portanto, vinho novo em odres novos. No entanto, ele vai nos dizer, amados irmãos e irmãs, na beleza, sobretudo, da experiência daquilo que é permanente e não passageiro. Aqui ele traz a visão, o velho é melhor, o vinho que demanda mais tempo, que vai maturando, que tem uma certa complexidade. Assim também é a vida do cristão. No caminho da fé, a pessoa vai amadurecendo, vai caminhando, vai tendo uma profunda intimidade com o próprio Senhor Jesus Cristo. Se para a palavra ou para as Escrituras o vinho é sinal de alegria, para nós, enquanto cristãos, no tempo presente, a pedido e a súplica do Papa Francisco, viver e anunciar o Evangelho de Cristo deve ser a fonte inesgotável de nossa alegria. Portanto, olhando para a palavra de Deus, sobretudo neste mês dedicado à Bíblia, aonde junto a São Paulo, na carta aos Gálatas, dizendo que somos um único povo, somos pertencentes de uma única nação em Cristo Jesus, que possamos também nós viver este caminho, viver este encantamento por meio da palavra, do Evangelho, para que as nossas comunidades, tal como as comunidades da Galácia, dos Gálatas, também iam redescobrindo o sentido do amor e do seguimento do Senhor, aonde não havia distinção de judeus, gregos, escravos, livres, homens, mulheres. Todos em Cristo são irmãos e têm a mesma dignidade na procura do anúncio do Evangelho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.